Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Essa igreja aqui também é uma casa muito gostosa, casa de muitos irmãos que eu conheço e de tantos outros que eu ainda não conheço. Mas eu recebi esse convite do Rafael para poder falar sobre a igreja e o pobre. Eu fiquei muito feliz pelo convite, porque já é um tema que tem me preocupado há algum tempo, que talvez principalmente pela minha esposa, que faz serviço social na UES, né? E aí é uma questão que termina vindo sempre à tona nas nossas conversas e nos nossos debates. Mas o que eu trouxe aqui para a gente poder conversar termina... Eu vou inverter um pouquinho a ordem das coisas por conta desse vídeo. E eu vou inverter por dois motivos, na verdade. O primeiro é porque esse vídeo mostra uma situação de refugiados e uma situação de guerra que, como o Rafael bem falou, não é aquela que vivemos, mas entre aspas, né? Porque quando a gente vive nesse mundo global tão rápido, né? Com todas essas distâncias quilométricas tão próximas, é a nossa realidade também. Não é? Tem muito refugiado da Síria vindo para cá, para o Brasil, para o Ceará. E a pergunta que eu me fiz quando ela perguntou cadê a ONU, que o Rafael expressou como cadê a igreja, é a pergunta que a gente deve se fazer sempre, porque num momento como esse, onde a Síria enfrenta esse tipo de questão, quantas pessoas não estão aí na internet, até do mundo real também, né? Se preocupando em debater sobre política, né? Sobre o que é ou não o papel de um Estado de fechar as portas para isso. Quando a gente esquece que o cristianismo manda a gente abrir as casas para abrigar o estrangeiro necessitado, né? Aquilo que muitos podem ver como um problema político de entrada de terroristas, o cristão deveria ver como uma maravilhosa oportunidade de evangelizar, independente de serem terroristas ou não. Não é? E o segundo ponto é esse nome, contracultura, que é um nome engraçado por vários motivos, porque a Esté também disse aqui, né? Muitas vezes a gente é contracultura, né? O cristão, ele é contracultura naturalmente. E a pergunta que eu me faço, e que eu queria colocar em tom de pergunta também, é: quando é que nós não somos contracultura? Já que nós sabemos que o cristianismo ele é sempre o remanescente, já que nós sabemos que o cristianismo vai ser sempre rejeitado pelo mundo, odiado pelos homens que não possuem Deus, por aqueles que não se agradam de Deus e que não seguem a sua vontade. Se o próprio Cristo diz que odiaram a mim, portanto odiarão a vós também, o que a gente espera se não ser contra a cultura? Sempre. E se em algum momento a cultura dá qualquer sinal de ser de acordo com os padrões do cristianismo ou afeita aos padrões de Deus, a gente deveria se preparar para algum problema que vem em seguida, né? Porque desde sempre na história, toda a vida que a cultura parece aceitar o cristianismo e recebê-lo, alguma coisa muito ruim vem depois. Basta ver a história de Constantino, né? E como a igreja terminou se tornando uma simples instituição de governo imaterial, né? Um simples joguete do governante. Mas falar sobre o pobre é uma pergunta interessante porque ela diz respeito a um sentimento coletivo, né? Quando alguém coloca pobre e igreja numa mesma frase, de forma afirmativa, a gente sempre tem a tendência ou a disposição de entender que existe uma relação entre os dois, né? De entender que de fato existe uma necessidade da igreja cuidar do pobre, ou uma inclinação natural da gente unir essas esferas. O necessitado físico, o necessitado material, o necessitado da sociedade e a igreja. Parece que a gente entende que naturalmente essas coisas deveriam estar caminhando em conjunto. E aí a pergunta que abre essa nossa reflexão é: será que essa inclinação é puramente cultural? Ou será que ela de fato possui algum fundamento bíblico? Talvez, quando a gente se pergunta isso,
muitas pessoas já tenham instalado aí vários versículos da Escritura que falam sobre o cuidado do pobre, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o pobre, essa palavra-chave, ela vai sempre aparecendo em diversos momentos, né? O pobre, o necessitado, o estrangeiro, o órfão, a viúva. E parece, quando a gente começa a juntar todos esses momentos, todos esses versículos da Escritura, que o pobre tem uma certa proeminência mesmo. Que a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, deu um lugar de destaque para o cuidado com o pobre. Mas tem um momento onde esse cuidado com o pobre ganha um lugar de destaque sutil. No início da jornada de Paulo, na sua pregação do Evangelho, um enorme problema lhe acometeu, por algumas vezes em suas jornadas evangelísticas. O problema da circuncisão. Alguns diziam que havia necessidade de se circuncidar para se aceitar ao Evangelho, outros não, Paulo incluso. E esse tema termina tomando um lugar de destaque em vários momentos de sua vida, até mesmo na narrativa da sua aceitação pela igreja de Jerusalém, descrita no livro de Atos. E quando Paulo vai descrever, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos de 9 a 10, quando Paulo vai descrever o modo como toda essa questão foi resolvida junto às colunas que estavam em Jerusalém, um fato muito interessante aparece ali, que nem estava descrito com todas essas palavras no livro de Atos. Paulo diz assim lá em Gálatas, só recortando o texto, né? Gálatas 2, 9 a 10, para quem quiser acompanhar. Paulo diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. É um cuidado muito específico que Paulo trata aqui, né? Porque quando a gente lê o texto de Atos, as recomendações que a gente vê lá são distintas, né? Quando a gente vê o texto de Atos, a gente vê que Tiago deu cuidados assim, olha, não coma comida com sangue, comida sacrificada aos ídolos, né? Ele deu um cuidado específico às questões de idolatria e às questões de alimentação. Mas quando Paulo vai relatar isso, ele meio que entende que essas não foram as principais recomendações, mas a principal delas é recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. E ele diz, o que também me esforcei por fazer, né? E a palavra aqui fui zeloso em fazer. E de fato foi, né? Basta a gente ler a jornada de Paulo e a gente se depara que em vários momentos ele se preocupa em levar ofertas para os irmãos mais pobres. Quando a fome ataca, ele também se preocupa em levar uma oferta para a igreja que passa fome. Ele se preocupa em levar uma oferta para os irmãos que têm um pouco mais de dinheiro, para aqueles que não têm tanto assim. E essa prerrogativa de cuidado parece uma prerrogativa que Paulo seguiu muito bem na sua vida, né? Porque muitas vezes nós lembramos de necessidades em meio da igreja, nós lembramos do texto de Jesus, quando ele fala que nós não nos devemos nos preocupar com alimento ou com vestimenta, porque os pássaros dos céus, os lírios do campo, não se preocupam com nenhuma dessas coisas e mesmo assim Deus os supre. E quando a gente olha a história de Paulo e a gente vê os problemas que ele enfrentou, Paulo diz na narrativa de todos os seus sofrimentos que ele enfrentou frio, que ele enfrentou fome e que nem por isso ele deixou de dar glórias a Deus, né? Paulo diz que sabia ter a abundância e a falta. Paulo está nos dizendo ali que ele sabia ser pobre, que ele sabia encarar a pobreza, que a pobreza não significava absolutamente nada, porque ele tinha Cristo Jesus, e isso era o que importava. Então parece que o cuidado com o pobre que Paulo tem, também é uma espécie de cuidado com a pobreza, ou uma espécie de proximidade com ela, como se a pobreza fosse também uma irmã, e não mais um ser distante, um acontecimento problemático que pode me acontecer, mas bom, tomara que não venha.
Parece que a pobreza deixa de ser um bicho-papão e ela passa a ser alguém com quem eu posso conviver. Mas esse cuidado, ou essa visão sobre a pobreza tão próxima, não é prerrogativa da Igreja do Novo Testamento, como eu já falei anteriormente. Pelo contrário, em diversas ocasiões no Antigo Testamento, o pobre é também pontuado em destaque e a pobreza é também pontuada em proximidade. No livro de Ezequiel existem passagens maravilhosas sobre a pobreza. E enquanto o profeta lista as abominações praticadas em Jerusalém, lá em Ezequiel 22, 29, dentre elas ele coloca uma muito específica, o fato de que, abre aspas, né, diz Ezequiel: contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Né? Dentre todas as abominações de Jerusalém, dentre elas boa parte condenações contra a idolatria, que é essa abominação maior, existia uma preocupação que se desdobrava, que vem logo perto ali do meio da conclusão do capítulo, que dizia sobre a opressão, a violência ao necessitado e ao aflito. E no mesmo livro, um pouco antes, nós somos informados pelo profeta também uma questão muito peculiar sobre a pobreza e que terminou me saltando aos olhos enquanto eu preparava esse momento para a gente. O profeta fala que dentre os pecados e as abominações de Sodoma havia um de igual peso aos demais e que nós terminamos por esquecer. Ele diz lá, Ezequiel 16, 49 e 50. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia para acompanharmos essa passagem. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50. E o texto diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. No texto ele se refere a Samaria. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Se eu falasse Sodoma e Gomorra, e qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, provavelmente 99% da igreja diria que foi fornicação, abominação sexual, pecado de idolatria sexual, homossexualidade, ou várias outras questões voltadas a essa área, né? Mas Ezequiel ele coloca em destaque, o maior destaque deles, ele gasta toda a sua tinta falando não sobre esse pecado, mas sobre a arrogância de ter tranquilidade, de ter prosperidade, de ter pão e de nunca amparar o pobre e o necessitado. E ele coloca toda essa outra nossa preocupação com o pecado sexual numa vírgula. Ele diz, foram arrogantes, falando de tudo isso que a gente já disse aqui. E aí ele coloca, e fizeram abominações diante de mim. Parece que Ezequiel entendia que era meio que um desdobramento natural. Ele diz assim, olha, os homens que estão entregues às suas próprias vontades, eles obviamente vão fazer esse tipo de abominação. Então, parece que o problema deles era um problema muito mais denso. E era um problema que dizia respeito à arrogância deles no trato com o pobre. É claro que a gente sabe que a condenação de Sodoma se deu pelo pecado sexual também. Judas 1,7 fala sobre isso. Mas se a gente for olhar a sequência que Paulo estabelece lá em Romanos 1, vamos abrir Romanos 1, por favor. Olha como é que Paulo em Romanos 1, a partir do versículo 20, vai tratar essa questão. Ele fala sobre idolatria, é o foco da passagem, né? Sobre a ira de Deus, sobre aqueles que substituem a verdade de Deus pela injustiça. E aí lá embaixo ele vai falando sobre esses homens que, de forma idólatra, terminaram
mudando a imagem de Deus, e aí ele diz que Deus, por conta disso, entrega esses homens às concupiscências de seu corpo, de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo. Ele diz, pois eles mudaram a verdade de Deus, adorando a criatura no lugar do Criador. Aí no versículo 26 ele fala, por isso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Veja que Paulo está estabelecendo uma sequência, né? Vem a idolatria, a troca da imagem de Deus, o pecado sexual, a entrega às paixões carnais. Ele diz que as mulheres fizeram isso, né? Porque ele está seguindo a sequência do pecado. Primeiro a mulher, ele diz semelhante aos homens também. E aí, a conclusão de tudo isso, Paulo vai colocar, ele diz, e por haverem desprezado, ele repete essa conclusão uma terceira vez, o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos. Parece que Paulo não passa nem um pouco distante de fazer a mesma sequência que Ezequiel. Parece, na verdade, que ele está colocando todas essas coisas dentro de um mesmo ciclo, ou dentro de uma mesma cadeia. Parece que a disposição do coração para a idolatria, para a substituição de Deus nas nossas vidas, acompanha de igual modo a entrega dos homens aos seus desejos carnais mais profanos, a entrega de suas vontades sexuais depravadas e a entrega também da arrogância, da soberba e do não amparo ao pobre. Parece que é uma coisa só, não é? E se nós condenamos a prática homossexual com tanta veemência, por que nós não fazemos com o mesmo fervor a condenação ao abandono do necessitado? Por que nós não temos exatamente a mesma preocupação? Porque parece que tanto o profeta quanto o apóstolo colocam as duas coisas dentro de um mesmo ciclo. Elas não estão separadas. Parece que a lição que a gente aprende quando a gente vê essas duas conclusões é num ambiente, numa sociedade onde os homens estão mais dispostos ou mais afeitos a satisfazerem seus próprios desejos, suas próprias vontades, suas próprias concupiscências, não há espaço para se satisfazer as necessidades. Se há uma busca incessante para satisfazer aquilo que eu quero, não há uma disposição para se satisfazer aquilo que eu preciso. Quando eu não olho a necessidade, eu não olho a necessidade nem minha e nem do outro. Eu olho só as vontades, a libido, o desejo, o querer. E nesse espaço de desejo, a sexualidade floresce com mais intensidade do que os demais problemas que a natureza caída do homem pode lhe proporcionar. Mas ainda nesse diâmetro de análise do Antigo Testamento e do seu cuidado com o pobre, a gente precisa recordar uma característica muito interessante que o pobre ganha, em especial na lei de Deus. A lei de Deus busca evitar a miséria e uma dimensão social do pecado. Olha só. Vamos ler um texto da lei. Eu sei que geralmente na nossa leitura bíblica são os textos que a gente tenta ler mais rápido, né? Porque Levítico não é um livro tão fácil assim para você ler antes de dormir, à noite, né? Mas vamos ler Levítico 19, versículos 9 e 10. Levítico é um texto legislativo e é um texto onde talvez a palavra pobre apareça com a frequência maior de todos os livros do Antigo Testamento.
E nesse texto de Levítico 19, 9 e 10, a passagem fala o seguinte, é um texto de repetição da lei, e diz assim: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás na tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Perceba, se alguém desse esse comando, essa dica, não na voz de Deus, mas talvez na voz de um conselho, para algum produtor rural, alguma pessoa que tem um agronegócio, a pessoa ia ficar abismada, né? Dizendo, não, eu não vou fazer isso. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colher tudo, vou ter o maior lucro que eu puder ter, e aí eu vou poder ter mais dinheiro para poder dar para o pobre. Não é? A gente tem tanto na cultura da gente que a gente precisa ter muito para poder ajudar o pobre, ou ter mais do que a gente tem naturalmente para poder ajudar o pobre, que esse conselho de Levítico parece até fora de lugar. De você não fazer o máximo que você pode com aquilo que você tem, para que você deixe espaço que a pessoa que não tem tanto possa fazer alguma coisa por si mesma. A lei de Deus manda que nós deixemos no nosso sustento, no nosso espaço de alimentação, de lucro, de receita, um espaço para o pobre. Há a necessidade de que o pobre tenha um espaço de agir dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso campo de ação, do nosso campo de possibilidade, que o pobre tenha um espaço de agir ali por ele mesmo. Que o pobre saiba, por exemplo, quando ele passa do lado do nosso campo, da nossa vinha, que aquilo que está no chão é dele. E em Levítico, em outra passagem, diz ainda que ele não poderia levar bacias para poder colher, que ele poderia levar somente aquilo que cabe nas suas mãos. Por quê? Porque aquilo tinha que lhe servir para o sustento, e não para que ele se aproveitasse da bondade alheia, né? Ou dos mandamentos de Deus. Mas ele ia agir por conta própria. É como se ele entendesse que tem espaço para ele na nossa vida. Será que a gente dá esse espaço para aqueles que são necessitados e que estão ao nosso redor? A mulher do vídeo nem falou da igreja, porque talvez ela não entenda que existe espaço para ela na igreja. Porque talvez ela não entenda que a igreja está de portas abertas para ela. Ela pergunta sobre a ONU, ela pergunta sobre uma organização secular, ela pergunta sobre uma organização estatal, ela pergunta sobre governos, ela não pergunta sobre a igreja. Porque talvez o pobre, quando passe diante dos nossos campos de ação, das nossas portas, dos nossos negócios, das nossas casas, ele não ache que ele tem por algum direito ou por alguma possibilidade entrar ali e receber ajuda. O homem é um ser social. A salvação do homem, a salvação que vem de Deus, abrange necessariamente a dimensão social do homem. Nós não vivemos sozinhos, né? Todos aqui sentados em bancos coletivos provam exatamente isso. A igreja é feita em forma de corpo e em forma de dependência mútua entre os irmãos, para poder declarar a nossa incapacidade de sermos cristãos sozinhos, autônomos. Do mesmo modo, é para declarar também a nossa impossibilidade de vivermos a salvação para nós mesmos. Se somos salvos para boas obras, é como diz Paulo. Se somos salvos para alguém. Ninguém faz boa obra para si mesmo, né? O nome disso é autointeresse, não é boa obra. Mas o Rafael falou de uma característica interessante aqui. Muitos entendem a necessidade de salvação social. Muitos entendem a necessidade da salvação atingir a dimensão social do homem, porque a salvação vem para o homem inteiro, vem para o homem no seu psicológico, no seu material, no seu sentimental, no seu social e por aí vai. E muitos entendem essa dimensão social como proeminente, ou como talvez exclusiva.
E dentre esses movimentos a gente pode citar, talvez, sem medo de fazer muitas acusações injustas, a teologia da libertação e um certo movimento mais materialista da teologia da missão integral. Para aqueles que não estão familiarizados com esses termos, a teologia da libertação é um movimento de preocupação social com o pobre, com o necessitado, que surgiu no seio da Igreja Católica. E a teologia da missão integral é um movimento de igual princípio que surgiu no seio do protestantismo. A teologia da missão integral tem inúmeras vertentes. E uma delas é uma vertente mais materialista, que termina seguindo quase que a mesma cartilha da teologia da libertação apregou para os católicos. E essas duas vertentes de preocupação social e de preocupação com o pobre fazem inversões perigosíssimas, porque elas terminam colocando o pecado como uma simples opressão social. O pecado ficou reduzido na sua dimensão puramente social. O pecado não é mais uma condição de ruptura, de quebra de aliança, de separação entre Deus, o homem e a sociedade, o homem e o mundo criado. Não, o pecado é simplesmente uma relação de disposição de separação entre os homens, de afastamento, de opressão, de poder. Portanto, se o pecado é isso, para que nós alcancemos a salvação que foi apregoada por Jesus nos evangelhos, o que nós precisamos é acabar com a opressão, acabar com as formas de dominação. E assim nós teremos o verdadeiro céu na terra. Essa seria a proposta. Mas perceba que se a gente reduzir o evangelho só a isso, não vão existir homens que sejam salvos e que possam realizar esse tipo de função. Ou não vai existir mais um Espírito Santo ou um reino vindouro que vem pelas mãos do próprio Cristo e que possa de fato efetuar esse paraíso na terra, que não vai ter mais opressão. Pelo contrário, se cabe somente a nós, homens, realizar essa tarefa de impedir a opressão e os problemas sociais, a tarefa não vai ter fim. Porque o pecado no coração dos homens, ele gera um sistema estrutural que sempre e sempre gera mais pecado e gera mais necessidade. Se o mundo estiver indo muito bem, as coisas estiverem melhorando muito pela força dos governos internacionais, num momento, no raiar de uma manhã, se inicia uma guerra. E milhões de pessoas, do dia para a noite, se tornam necessitados. A tarefa, então, de fazer com que esse reino social seja implantado através de ações materiais, humanas, sociais, individuais, liberais, governamentais, estatais, não importa. Essa tarefa vai sempre fracassar. O mundo nunca vai entrar em harmonia, porque os corações humanos estão marcados pelo pecado. Mas o sistema estrutural da lei, por outro lado, ele tentava de todos os modos evitar a pobreza. O fato de sempre existirem pobres, mesmo durante a vigência da lei, apenas revelava que o homem não era capaz de cumprir a lei. Apenas revelava, num caráter social, a incapacidade do homem de seguir os mandamentos de Deus. E é tão verdade que a lei perfeita do Senhor, aquela que habita agora nos nossos corações, que está esculpida nos nossos corações de carne, não consegue contemplar um estado de miséria e de necessidade no exercício pleno das atribuições de Deus no mundo, que a gente não consegue imaginar que havia miséria no Éden. Ou que não é possível, pela descrição bíblica, imaginar que vai haver miséria ou necessidade no novo céu e na nova terra. Não é verdade? Mas isso se dá justamente porque não vai haver pecado. É por isso, os homens não vão querer mais do que têm, vão se contentar. Contentamento é uma palavra muito chave para o ensino de Jesus, né? Contentar com aquilo que nós temos. É uma palavra-chave para todo o Antigo Testamento, em especial para Provérbios, né? Não me dê mais porque eu posso ficar soberbo com o pão que eu tenho a mais, e também não me dê a menos para que eu não passe necessidade e queira tirar o do meu irmão. Me dê aquilo com o qual eu me contente.
Nós imaginamos que o novo céu e a nova terra, que no paraíso de Deus, glorificado e redimido, não há desigualdade abismal entre os homens. Não há necessidade nem de pão, nem de cuidado e nem de compaixão. O remédio que Deus dá também para os homens que não conseguiam seguir a lei, está lá também em Levítico 19, só que no versículo 18, onde vem uma espécie de conclusão intermediária, e o versículo fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Essa era a fórmula para acabar com a pobreza, essa era a fórmula para cuidar com o necessitado, amar o próximo como a ti mesmo. O problema é que essa fórmula também enunciava a nossa incapacidade de amar o próximo como a nós mesmos. Esse mandamento ele não surge do nada, né, no Novo Testamento. Alguns dizem, né, o Antigo Testamento, alguns que tentam levantar argumentos contra o cristianismo, dizem assim: no Antigo Testamento Deus é mau, ele é vingativo, ele faz guerras. No Novo Testamento Jesus Cristo é bonzinho e ele diz que a gente precisa amar os inimigos e tal. Mas o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo está lá. Jesus mesmo disse isso, ele aponta para a lei quando ele vai falar desse mandamento. Então não é um mandamento que fale só sobre rancor, sobre vingança, sobre mágoa, mas também é um mandamento que fala sobre amor e cuidado para com o necessitado. Afinal de contas, Tiago nos disse, né? Se o irmão ou a irmã estiverem carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E numa última característica da lei, a lei também não se preocupa só com o cuidado social que os homens devem ter entre si, em comunidade, os homens de Israel deveriam exercer para si, mas a lei também tinha um cuidado especial para quando o pobre fosse executar as obrigações da lei. O que é uma coisa toda curiosa, porque Deus é dono do ouro e da prata, Deus é o dono de tudo. Deus poderia, digamos assim, dizer: não, ricos e pobres devem me servir com iguais ofertas. Não deve haver distinção. Eu vou prover as ofertas aí e todo mundo vai me servir igual. Mas não acontece isso. Num texto muito elucidativo de Levítico 14, 21 e 22, que trata sobre as obrigações de um leproso que foi sarado, o texto diz assim: se for pobre e as suas possessões não lhe permitirem trazer tanto era 2 cordeiros, diz assim: tomará 1 cordeiro para a oferta de culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele. E a dízima de 1 éfa de flor de farinha, que eram 3, no caso do rico, se eu estou bem lembrado, amassada com azeite para a oferta de manjares, e 1 cestário de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta do pecado e o outro para o holocausto. É um pouco menos que a metade da oferta de quem tinha posses, do rico. Ou seja, como se Deus estivesse dizendo: até para servir a mim, eu não vou pesar ricos e pobres do mesmo jeito. A justiça de Deus manda que nós olhemos para um com mais misericórdia, e Deus faz isso para ensinar o seu próprio sacerdócio, seu sacerdócio santo, de que quando fosse olhar para o pobre, olhasse com mais misericórdia e não fizesse diferença, por mais que a oferta fosse menor, da oferta do rico e da oferta do pobre. Então, até o próprio Deus, no recebimento de suas ofertas, cuidava também do pobre. Mas se o pobre recebe esse cuidado expresso, social e teológico, digamos assim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como é que se deu o cuidado com o pobre na igreja? E aqui eu gostaria de ler alguns textos. Está todo mundo comigo ainda ou vocês já estão cansados? Tá bem? Tá bem? Posso continuar? Aqui eu gostaria de ler alguns textos, dessa vez mais históricos, que falam sobre 3 épocas distintas da história. Mas 3 épocas onde, quando vai se falar de cristianismo, termina se falando de pobre. Assim, conjuntamente.
Parece que igreja e cuidado ao pobre estavam unidos de tal modo que eles não se separavam quando se descrevia a ação da igreja. E a primeira passagem é uma passagem do parágrafo 5º da Epístola de Ogneto. Quem aqui conhece a Epístola de Ogneto? Muito conhecida, é isso? Ninguém. A Epístola de Ogneto é um texto do século II, escrito por uma pessoa não identificada, chamada Matetes, ou mestre, a alguém não identificado, chamado Diogneto, que é um título para a realeza. Diogneto provavelmente é o imperador Adriano, do século II. E o mestre que escreve a carta, provavelmente foi aquele que foi solicitado a escrevê-la. E provavelmente, se os historiadores bíblicos assim me permitem, foi Quadrato, um mestre cristão, né? Alguém que estava à frente do cristianismo, um pastor do século II, obviamente, né? Está na mesma época de Adriano, que recebeu uma incumbência. Adriano estava com a dúvida na cabeça. Ele não sabia se comprava uma bicicleta ou se perseguia os cristãos. Aí ele mandou comunicarem a Quadrato essa dúvida que ele tinha, né? E diz assim: olha, escreve aí para mim uma carta dizendo quem são vocês, o que é que vocês fazem, do que vocês se alimentam, onde é que vocês moram, o que é que vocês querem da vida. E aí depois que eu ler, eu decido se eu mato vocês ou não. A maioria de nós, eu incluso, iria fazer uma carta assim muito amigável, né? Não, nós é brother, a gente tá junto, né? Dá certo. Mas Quadrato era crente de verdade, né? E ele não se preocupou muito com isso, não. Ele escreveu a verdade sobre o cristianismo. E no parágrafo 5º, Quadrato lida com uma questão muito problemática, que era como é que o cristão vive no mundo. Que ele tinha falado sobre a religião, sobre quem era Deus, sobre como é que se davam os cultos e tal, mas o parágrafo 5º é uma lição de cosmovisão, é uma lição prática para o cristianismo. E aí, quando ele chega no parágrafo 5º, ele diz o seguinte: os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos. Nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas ou bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não a cama. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e deste modo lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Uma carta do século II, né? E que traz palavras de desconhecimento, pobreza, carência e desprezo, aliadas à vida do cristão, à vida comum do cristão daquela época, como se fosse uma questão familiar, né? Uma questão que eles são familiarizados com ela.
Do mesmo modo como Paulo fala da pobreza, parece que Quadrato fala igualmente da pobreza também. Como se de fato o cristão não se preocupasse mesmo em juntar tesouros debaixo do céu, porque sabia que a traça e a ferrugem corroíam e consumiam. O segundo texto fala sobre 2 séculos depois, a época do imperador Juliano. O imperador Juliano, para quem não sabe, ele foi um imperador chamado... O apelido dele era o Anátema. Ele nasceu numa época onde o cristianismo já era a religião oficial do Império Romano. Constantino já tinha feito essa porcaria. E Juliano foi educado nos princípios cristãos, cresceu como cristão e tal, e ele abandona a fé pouco antes dele assumir o poder. Ou seja, na verdade, tudo fachada, e ele só estava esperando assumir o poder para poder tentar fazer o florescimento ou rejuvenescimento do paganismo, né? E ele é conhecido como anátema justamente porque ele termina como proibir os cultos públicos cristãos de forma livre. Ele não perseguiu o cristão, não matou ninguém, pelo menos não que eu saiba, né? A fofoca do Império Romano não chegou a mim nesse sentido, mas ele não gostava nem um pouco sobre as práticas cristãs, e ele acreditava que bom mesmo eram as práticas pagãs. Elas é que exercitavam as virtudes que o homem precisa ter: coragem, força, braveza. O cristianismo era muito coisa de menininha, era muito fraquinho, era muito fajuto. E um historiador a quem o meu coração muito se compraz, porque eu acredito que é talvez o maior historiador do século XX, Arnold Toynbee, ele escreveu um livro chamado A Religião e a História, que o título em inglês é a aproximação de um historiador em relação à religião. E no dado capítulo onde ele está falando sobre as religiões superiores, ele tenta tratar sobre todas elas, ele dá um destaque especial para o cristianismo. E num dado momento, quando ele vai falar sobre a ascensão do cristianismo nesse momento de rejeição cultural, de rejeição do imperador, ele diz: o cristianismo falava ao coração das massas por 3 motivos. Primeiro, tratava-os não como proletários, mas como almas humanas. Demonstrava-lhes consideração de um modo prático, cuidando das viúvas e dos órfãos, dos doentes e dos velhos, em cujo benefício nem o governo municipal das cidades e estados, nem o governo ecumênico do império realizava quaisquer serviços que lhe comparassem. E tudo isso fazia desinteressadamente, sob a inspiração dos ideais cristãos, e não com o fito ulterior de angariar adeptos. Um detalhe interessante: na nota de rodapé dessa página, o Arnold Toynbee faz um comentário. Ele diz assim: não, deve ser feita uma ressalva nesse caso. Havia um programa social, tipo um Fome Zero, da época do Império Romano. E o nome era Alimenta Italia, em latim, né? Ou seja, a alimentação da Itália. E nesse programa social, que continha somente a região da Itálica, né, da botinha que a gente chama ali no mapa, o governo imperial, ou seja, o governo ecumênico, como ele se chamava, ele realizava empréstimos a juros baixos para os agricultores poderem plantar mais e melhor, e os juros que eles recebiam eram revertidos para os casamentos de jovens que queriam ou não queriam se casar e que não tinham tantos recursos assim. Então, existia uma certa preocupação no cuidado social do Império Romano, sim, um programa social do qual o Império Romano se orgulhava muito em ter, e que só deixou de existir porque veio uma grande inflação no século III, que terminou fazendo com que Marco Aurélio precisasse encerrar o programa. Marco Aurélio é tipo Temer, né? O pessoal fica com raiva do Marco Aurélio, com certeza. Mas você vê que questão de inflação, programa social e problemas com o pobre envolve uma dimensão muito mais antiga, né? Tudo que é novo já foi velho. E eles tinham muito orgulho desse programa, mas essa população não via isso com tanta vantagem assim, porque no final das contas só se tratava de um empréstimo. Os juros eram baixos, ok, mas eu tinha que pagar. E as ações cristãs, não. Por isso que o Toynbee pontua e diz assim: e tudo isso faziam desinteressadamente, sob a inspiração dos ideais cristãos, e não com o fito ulterior de angariar adeptos.
Como se a ação do império, além de não ser tão desinteressada assim, porque no final tratava-se só de um empréstimo, também quisesse angariar adébitos para a religião civil do Estado. E Toynbee continua, e ele diz assim: o mais convincente tributo dessas obras de caridade cristã foi pago pelo opositor da 13ª hora do cristianismo, o imperador romano, ex-cristão, Juliano, esse que eu vos falei. Numa carta a um dos prelados da abortada anti-igreja pagã, ele disse, essa é a carta do imperador Juliano: estamos nos recusando a encarar o fato de que o ateísmo é o nome do cristianismo, tá? Porque o cristianismo não acreditava em deuses pagãos, então por conta disso se chama de ateísmo. Ele diz, estamos... Alô? Tem outro? Não? Esse aqui? Tem outro, né? Qualquer um? Alô? Então a carta diz assim: estamos nos recusando a encarar o fato de que o ateísmo deve o seu sucesso, sobretudo à filantropia em relação aos estrangeiros e às disposições funerais e a princípios de morais de elevada pureza. É uma desgraça para nós que o nosso próprio povo esteja notoriamente sendo privado de assistência social, aqui no caso, quando na comunidade judaica não há um único mendigo. Enquanto os ímpios galileus estão sustentando não somente os seus próprios pobres, mas também os nossos. Juliano está indignado e ele termina nem se preocupando tanto com a teologia, porque parece que ele sabe argumentos muito bons para poder negar o Deus cristão, né? Porque todos se consideram nessa arrogância. Mas ele se preocupa porque existe uma dimensão prática da fé que não dá para imitar. Que ele não consegue imitar nem com programa social, nem com ordem de decreto imperial. Ele não consegue fazer com que as pessoas se preocupem com o pobre. E ele está dizendo, e o maior problema é porque esses infelizes aí estão cuidando dos dele e dos nossos, sem interesse nenhum. Parece que o cara pode continuar sendo pagão e mesmo assim eles vão continuar amando o cara. Que loucura é essa? E o pobre infeliz que recebe essa carta em tom de carão é um grão sacerdote pagão da Galácia, chamado Arsaces. E essa carta termina provando que a caridade cristã havia conquistado os corações pagãos. E de que nem mesmo a força de um imperador, a força de um governo ateu, a força de um Estado inteiro, não era capaz de conseguir superar o cuidado que os cristãos tinham. Amai-vos uns aos outros e nisto vos reconhecerão que sois meus discípulos. Ao mesmo tempo que expõe a falta de esperança do imperador anticristão na sua capacidade de contrabalançar o efeito moral dessa expressão de espírito cristão com a forçada imitação da prática cristã espontânea, Juliano estava, na verdade, se dedicando à tarefa nada promissora de procurar reabrir uma questão que de fato já se estabelecera antes mesmo dele ser elevado ao poder em Paris. A esse tempo, o cristianismo já conquistara vitórias decisivas em duas frentes. Sobre todas as outras religiões superiores com quem ele competia no hemisfério ocidental do mundo helênico e sobre o governo imperial romano, até onde poderia se avaliar essa dupla vitória pelo efeito de que o cristianismo causou nos corações e nas mentes dos homens e mulheres a quem se dirigia, pode ela ser atribuída também a duas causas, que já nos referimos. E Toynbee conclui: a igreja cristã conquistou os corações das massas porque fez mais pelas massas do que qualquer das religiões superiores, suas rivais, e do que as autoridades públicas, sejam as municipais, sejam a imperial. E eram os cristãos, os únicos no Império Romano, excetuados os soldados mercenários, que estavam dispostos a dar a vida por um ideal. Ou seja, no que é que os cristãos não poderiam ser imitados em momento nenhum? Duas coisas. Eles amavam ao necessitado e eles estavam dispostos a morrer por isso. E aí você pode dizer, mas Felipe, mas isso abre o coração das pessoas. Às vezes a gente se pergunta sobre a mesma utilidade para a apologética.
Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, apologética é a ciência ou a arte de apresentar uma defesa intelectual à fé cristã. É um estudo que se faz no seminário e fora dele sobre vários argumentos que são feitos contra a fé cristã e vários argumentos que podem ser feitos a favor dela. E muitos, quando estão estudando a apologética, se perguntam, mas isso tem alguma serventia? Dizem assim, bom, mas não é o Espírito Santo que convence os corações humanos? Para que eu vou me preocupar com argumentos que podem trazer essa estrutura de convencimento, por assim dizer, né, entre aspas? E quando nós respondemos a essa pergunta, nós sempre dizemos, bom, de fato é o Espírito Santo que converte, mas às vezes há necessidade de quebrar uma barreira inicial, de abrir um diálogo, de quebrar o gelo, de iniciar um espaço de debate saudável e coerente para que o Evangelho possa ser apresentado de maneira direta. Essa ação descrita pelo Toynbee, que trata sobre o cuidado social com o pobre e com o necessitado, é uma forma tão eficaz de apologética quanto qualquer apologética teórica e argumentativa, talvez até mais. E a prova disso está no relato de um livro chamado Silêncio. Quem assistiu o filme do Martin Scorsese, Silêncio? Ninguém assistiu também, desculpa, eu estou vendo que eu sou muito estranho, né? Mas se não assistiram ainda, obviamente, né, se não teriam levantado a mão, mas assistam, façam uma sessão cinema aqui na igreja trazendo o filme, tá? Por favor, façam isso. Esse filme, ele não é bom, ele é maravilhoso. Quem é cristão chora do começo ao fim das 3 horas de filme. E esse filme, Silêncio, do Martin Scorsese, ele é baseado numa obra de um japonês chamado Shusaku Endo, também homônima, chamada Silêncio. E ela retrata sobre a chegada dos missionários católicos jesuítas no Japão para tentar encontrar um missionário que, ao que as notícias informavam, havia abdicado da sua fé em virtude das torturas e das perseguições que os cristãos sofriam no Japão naquela época. E no capítulo 3 do livro, uma carta do padre Sebastião Ferreira dá um pouco da descrição sobre do que se trata viver no Japão do século XVI e pregar o evangelho para pessoas que não sabiam absolutamente nada sobre Cristo. E ele fala sobre uma vileta em especial, uma vila muito pequena, uma vila de miseráveis, uma favela da sua época. E ele dá a seguinte descrição: mas agora deixe-me dar a vocês alguma informação mais detalhada sobre essas pessoas da vila de Tomogi. Eles são pobres agricultores que sobrevivem do cultivo de batatas e trigo em pequenos campos. Eles não têm arrozais. Note, japonês que não come arroz. A alimentação básica do Japão não era consumida por esses homens, ou seja, eles não tinham nem o básico. Quando se vê como a terra é cultivada bem no meio da inclinação da montanha, de frente para o mar, você é surpreendido não tanto pelo esforço infatigável desses homens, mas pela crueldade da vida que eles herdaram. Ainda assim, o magistrado de Nagasaki exige deles uma tributação excessivamente rigorosa. Digo a verdade, há muito, muito tempo, esses agricultores têm trabalhado como cavalos e como gado. E como cavalo e como gado, eles têm morrido. A razão pela qual a nossa religião penetrou nesse território como água fluindo em terra seca é que ela deu a esse grupo de pessoas um calor humano que eles jamais haviam conhecido. Pela primeira vez, eles conheceram homens que os trataram como seres humanos. Foi a gentileza e a caridade dos padres que tocaram e abriram seus corações para o Evangelho. Aí a gente vê que realmente esse cuidado ele tem uma força muito maior de apologética, de abertura. E a descrição está lá em Paulo, está lá na lei, está no século II, está no século IV, está no século XVI. Mas e quando eu olho para o século XXI? Quando eu olho ali para a porta, por que a gente não vê essa ideia hoje?
Por que é tão incomum, quando se fala cuidado com o pobre, a gente tentar fazer uma associação imediata de que isso de fato é uma obrigação nossa, ou que é um dever nosso? Por que isso não aparece? Eu acho que a gente estabeleceu alguns mitos aqui e aceitou tantos outros. E alguns desses mitos são mitos sociais e econômicos que formam o nosso imaginário sobre o pobre. E o nosso tempo está avançado, eu vou simplesmente falar brevemente sobre eles e deixar para, caso haja alguma dúvida, ficar para o momento das perguntas. Mas eu listei 4 mitos que eu acredito que sejam intrigantemente importantes para compor esse nosso imaginário sobre quem é o pobre médio, quem é essa figura do pobre geral. E o primeiro deles é o mito do lone wolf, né, do lobo solitário, o mito do herói. O mito de que o homem sozinho consegue quebrar todas as barreiras, romper todas as suas limitações, todas as dificuldades da vida, e de que ele sozinho vai lá e vence tudo, e ele é um homem de sucesso. A gente adora isso. A gente adora olhar para o caso do Lehman e dizer que ele é o maior empreendedor brasileiro. A gente adora olhar para o caso do Steve Jobs e dizer, meu Deus, esse cara é fenomenal, ele é um mito. A gente adora olhar para homens como Bill Gates, como Mark Zuckerberg e dizer, olha só, sozinho eles quebraram o sistema, quebraram as barreiras, é isso. Se o poder do indivíduo, se ele quiser, ele consegue. Que aí é outro mito, quase próximo, um mito gêmeo dele, que é o mito do self-made man, ou o homem que se auto-faz, que se auto-cria, que não precisa de ninguém, o homem independente, né? O homem que, tipo assim, aquela coisa bem coaching, né? Coaching, que eu costumo brincar, que vem da palavra inglesa trambique, né? Desculpa se tem alguém que gosta de coaching. A gente pode conversar depois. Mas o mito, você pode ser quem você quiser. Você pode ser qualquer coisa, basta que você se esforce, basta que você lute, basta que você se empenhe e você vai conseguir realizar os seus sonhos. Mentira, estão te enganando. É óbvio, a gente sabe disso. A gente sabe que não depende só do nosso esforço. A gente sabe que tem fatores que a gente não consegue quebrar na vida. A gente sabe que tem coisas que a gente consegue superar, mas tem tantas outras que são inalcançáveis a gente. E esse pensamento positivo só vai levar a gente a uma grande frustração no final das contas. A gente está criando uma geração de suicidas, na verdade. Porque uma hora ou outra, se o desespero bater do jeito errado, vai dar ruim. O terceiro é o da meritocracia, é o de que as pessoas precisam fazer, merecer, para poder receber. E isso não se aplica à compaixão. Isso não se aplica ao cuidado ao pobre. Não é? Olha, você tem que fazer por onde merecer. Se você fizer do jeito que eu estou mandando, a gente já se coloca na posição de ajudar o pobre como se fosse assim um senhor, né? Olha, faça do jeito que eu estou dizendo. Se você fizer isso aí direitinho, eu lhe ajudo, né? A gente impõe condições para o cara, como é que a gente diga? Faça por onde merecer, né? Se a meritocracia funcionasse, a gente não estava salvo, né? E o outro é marketing existencial. Parece que para uma pessoa se dar bem na vida, ela precisa ter um certo dinheiro. Não precisa ser rico, não, mas precisa ter um bom sustento. Precisa ter posses, não é? Se você anda de bicicleta, se você vem para a igreja de bicicleta, chega todo suado, você é um. Se você vem para a igreja de carro no seu ar-condicionado, você é outro. Você até entra na igreja diferente, porque quando você entra todo suado, você entra assim meio cabisbaixo, meio com vergonha, né? Ai, meu Deus do céu, estou todo descabelado, gente, eu preciso ir no banheiro, pelo amor de Jesus Cristo. Quando você vem no carro com ar-condicionado, você desce diferente, você bota o sapato para fora, fazendo toque, né? E você sai com aquela pompa, né? E você sai, paz do Senhor, irmão. Existe um marketing existencial aí, parece que a gente tem essa vontade, ou essa necessidade, ou esse costume, hábito de nos promovermos de acordo com a posse que temos. E o pobre não tem porcaria nenhuma. Ele vai fazer o quê? Ele vai sempre ser o cara que chega suado, que chega, oh meu Deus do céu, não, paz. E o que a gente faz? A gente só, tudo bem, vai falar com o irmão que está dando a paz do Senhor, todo pomposo. Não? É o problema que Tiago falava das igrejas que ele estava repreendendo. Isso não é novo, não. Eu não quero ler, porque ia passar muito mais do horário,
mas nesse livro aqui de Nicolau Maquiavel, Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, Maquiavel, um ferrenho opositor da igreja, se revela como alguém que não era opositor da religião. Pelo contrário, ele dizia que a religião tinha que existir, mas uma religião que fosse nos moldes da religião pagã. Porque ele diz, porque a religião cristã, ele chama a nossa religião, a religião que existe no nosso tempo, torna os homens fracos e afeminados. Os homens se preocupam com o pobre e com o necessitado. Se preocupam em enfrentarem necessidades e como isso é maravilhoso para abdicarem da vida material e terrena. Disse, pelo contrário, uma religião verdadeira deveria exaltar a pátria, a nação, a bravura, a guerra, os homens valorosos e toda sorte de valores humanos que podem fazer dos homens iguais aos deuses. Ou seja, essa coisa toda de herói, de forte, de poderoso, rico, e de isso está associado de alguma forma à religião, isso não é cristianismo. Pelo contrário, Maquiavel bem reconhece isso como paganismo, ele exalta isso. Ernest Cassirer, um antropólogo, mas falando sobre o sistema religioso em Maquiavel, ele diz, portanto, mesmo no sistema de Maquiavel, a religião é indispensável, mas não para ser a base da vida social do homem, mas sim uma poderosa arma para as ações políticas. Essa arma deve mostrar a sua força através da sua ação. Uma religião meramente passiva, uma religião que evita contato com o mundo, que cuida do pobre e que não organiza o mundo, revela-se como sendo a ruína de muitos reinos e estados. É óbvio, né? Porque o nosso reino não é daqui. A religião só é boa, para Maquiavel, se produzir boa ordem. E boa ordem é sempre acompanhada de boa sorte e de sucesso em qualquer empreitada. Aqui tinha sido dado o passo decisivo da secularização da religião, que é o tema que ele está tratando. A religião já não tem qualquer relação com uma ordem transcendente das coisas e perdeu todos os seus valores espirituais. O processo de secularização atingiu sua fase final, porque o Estado, o poder do Estado, não existe somente de fato, mas também de direito. Encontrou a sua definitiva legitimação teórica. Ou seja, qual é a definitiva legitimação teórica? É dizer que deve haver uma religião estatal que não se preocupa com o pobre, que pelo contrário, que se preocupa com a força, com o poder, com a riqueza. E há também um quinto motivo, dessa vez não social, não econômico, mas mentirosamente teológico, que eu chamaria de weberianismo pseudo-calvinista. Max Weber foi um homem que escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E nesse livro, ele diz que um dos fatores para o desenvolvimento da ética protestante, em especial nos Estados Unidos, valorizar tanto o esforço, o empenho pessoal, a busca pelo lucro e pelo bom sustento, era o fato de que o calvinismo, nos seus princípios, apregoava a eleição. E essa eleição ela estava diretamente ligada à riqueza. Basicamente, Weber colocou de forma cultural, ampla e difundida, tanto nas academias intelectuais quanto fora delas, uma certa máxima que dizia assim: se você for eleito, você é rico, vai ter dinheiro, vai ter sustento, vai ser bem de vida. Se você não for eleito, você vai ser pobre. É a base do pensamento da teologia da prosperidade, basicamente, né? Mas isso está tão miseravelmente errado, porque a gente sabe que a riqueza que nos atinge não é uma riqueza material. A riqueza que acompanha a eleição do crente é uma riqueza espiritual. E Deus pode nos fazer ricos materialmente ou não, mas tudo isso sempre com um propósito, e com o propósito de servir ao outro, como diz Paulo, se somos salvos para boas obras. A riqueza material não acompanha necessariamente a eleição e a salvação dos cristãos. Pelo contrário, o que nos aguarda é uma vida de disposição para a riqueza e para a pobreza, como Paulo fala aos Filipenses. E mais do que isso, uma disposição de que a riqueza maior que nós vamos ter é ter Cristo já conosco nessa terra e muito mais da sua presença e da sua maravilhosa bondade quando estivermos com Ele definitivamente na consumação dos tempos. Então eu gostaria de encerrar esse momento com
uma última reflexão, quase uma contra-reflexão. Certa vez eu, passando por alguns textos que tratavam sobre o tema da desigualdade, do cuidado com o pobre, eu me deparei com um artigo que dizia assim: por que a igreja não deve se preocupar com a desigualdade social? Eu falei assim, bom, é bom sempre ler artigo de gente doida, né? Vamos ver o que está dizendo aí. E quando eu fui ler o artigo, ele dizia, bom, a desigualdade é boa, veja só. Ela não é ruim, não, porque a desigualdade não significa pobreza. A desigualdade pode falar que numa sociedade, muitas pessoas estão ganhando R$1.000 e um outro percentual significativo está ganhando R$800. Veja só, é uma desigualdade. Nem todo mundo ganha a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, essa desigualdade possibilita que ambos vivam dentro das necessidades básicas. E aí ele começa a esticar essa situação, né? Ele começa a mostrar, então veja, se o importante é as necessidades básicas, então não importa se a pessoa ganha 10 mil, 20 mil, 30 mil, e se a outra pessoa ganha só R$800. Se R$800 dá para viver, então está tudo certo. Você já viu alguém que fatura 1 milhão por mês? Você conhece alguém assim? Já ouviu falar? É tipo caviar, né? A gente não convive com essas coisas. Mas tem uma peculiaridade sobre a desigualdade. Quanto mais o abismo da desigualdade vai se fazendo largo, menos as pessoas de um lado conseguem considerar as que estão do outro lado como pertencentes ao seu mesmo grupo existencial. Porque no começo é só assim, eu tenho mais dinheiro do que você. Depois de um tempo é eu sou rico e você é pobre. Depois de um tempo é eu posso tudo, você não pode nada. Depois de um tempo é eu sou um ser humano, você está abaixo da condição humana. Você está vivendo em condições sub-humanas. À medida que esse abismo vai se alargando e vai se distanciando, existe uma possibilidade cada vez menor dos pobres verem os ricos como gente e dos ricos verem os pobres como gente também. O rico, a cada vez mais, quanto mais ele tem, ele vê o pobre como uma ameaça. O pobre é sempre um perigo. É o cara que bate no meu vidro, é o cara que eu tenho que afastar o mais rápido possível. Ele pode querer o que eu tenho. E o pobre cada vez mais se vê como um estorvo, como alguém que é rejeitado, como alguém que não deve estar ali, que precisa, que depende de clamar pela misericórdia, para que possa continuar vivendo. E até eu estava lendo um livro esses dias que o camarada escrevia o seguinte, um livro de administração, onde ele falava, eu consigo justificar a existência de milionários pelo esforço, mas de bilionários? Numa sociedade onde temos bilionários e gente passando fome, alguma coisa está difícil aí de se entender. O que foi que gerou esse abismo louco aqui? Foi o esforço, é porque o pessoal que passa fome não se esforçou o suficiente. Por favor. Então, quando a gente faz isso, e quando a gente começa a aceitar esses argumentos de que a desigualdade não é importante não. Ora, se a gente acabou de citar o exemplo de que a desigualdade entre a bicicleta e o carro faz a gente ter uma diferença de comportamento entre irmãos na igreja, imagina a desigualdade entre você não ter o que comer e você dar banquetes de milhões de dólares todo mês. Quando a gente não se preocupa com a desigualdade, quando a gente não se preocupa com o pobre, quando a gente não se preocupa com o necessitado, quando a gente diz que a igreja não tem que se preocupar com isso, e a gente termina cedendo a certas argumentações, a certas pautas que descambam para a economia e para a política também, a gente entrega o cuidado do pobre para quem? Para quem? Quando não é para ninguém, falando sobre a nossa situação, eu nem queria falar sobre política, mas falando sobre a situação política, quando a gente não entrega para ninguém, a gente entrega pelo menos para ela servir de banquete argumentativo para uma certa política de esquerda. Porque a gente entrega de bandeja. No momento que a gente diz que não se preocupa com o pobre, a gente diz assim, a igreja não tem que cuidar dele não. Cuida aí, sociedade. Cuida aí, Estado. O que a gente faz é entregar de bandeja para quem quiser pegar e dizer assim, está vendo? Somos nós que cuidamos do pobre.
E a gente encontra um espaço tão confuso nesse embate político, que esse livro fantástico do Timothy Keller, Ministério de Misericórdia, quando foi lançado, recebeu críticas dizendo, é um livro de esquerda. Timothy Keller, na sua expressão mais socialista. Peraí, meu Deus do céu, o homem está falando de cuidado com o pobre. Quer dizer que agora se preocupar com o pobre é de esquerda. Se preocupar com o pobre, socialista. Mas que imbecilidade que a gente está cometendo, críticas de sites cristãos, de gente cristã dizendo, não, o que o Timothy Keller está falando nesse livro, na verdade, é só uma proposta política de esquerda que nitidamente não está de acordo com a igreja. É o quê? Não, gente, ele está falando sobre amar o próximo, sobre cuidar com o necessitado, o cara que está caído na estrada. Amar o pobre parece árduo porque ele envolve uma dimensão de entrega. Quando você ama, você fica parecido com o amado. Cristo diz que a gente precisa amá-lo porque amando a Cristo a gente se torna parecido com Cristo. Amando sua esposa, você fica parecido com ela e ela parecida com você quando lhe ama. Quando você ama uma criança, você termina ficando parecido com criança também. Porque você termina brincando com a criança, fazendo brincadeiras de criança, tentando pensar como criança, tentando agir como criança para poder estar junto. Quando se ama, se torna-se parecido com o amado, sempre. E quando se ama o pobre, se torna-se parecido com o pobre também. Quando você ama o pobre, você senta no chão, abraça o cara, não se importa muito com o odor que ele esteja, porque não toma banho há alguns dias. Um pregador que eu estava lendo um relato, disse que um dia, falando sobre ação social na igreja, entrou um pedinte. E ele disse que terminou a pregação e tal, e desceu do púlpito, e o homem veio em sua direção. E ele disse que já tinha puxado na carteira para poder dar algumas notas para aquele senhor, e ele disse assim, não, pregador, você pode guardar o seu dinheiro, eu não quero ele não, eu quero ouvir sobre esse Jesus que o senhor tanto falou ali no púlpito. E aí ele disse que naquele mesmo momento, o fedor das ruas que estava nas roupas daquele homem, se transformou no aroma mais delicioso das flores do campo, porque ele sentiu o aroma de salvação. Será que a gente consegue se tornar tão parecido assim com o pobre, para poder amar ele, ter essa disposição de pregar o evangelho para o pobre? Assim, sentar lá, fazer uma missão, ou fazer um pequeno grupo, numa Cracolândia dessas, que tem tantas aqui em Fortaleza, né? Eles não vão matar você não, é só você não ir com celular, nem com relógio, tudo vai dar certo, pode ficar tranquilo. Pelo contrário, eles até respeitam muito quando a gente vai lá pregar. Alguns até param de usar droga e ficam indignados porque pararam de usar droga, mas vão lhe ouvir. Será que a gente consegue sentar lá no lixão? Ou pelo menos abrir a porta para ele, quando ele vier pedir alimento, ao invés de dizer assim, toma R$2, vai-te embora. É tão difícil hoje em dia a gente ter tempo, né? Eu mesmo passo por esse problema também. Às vezes eu não consigo distinguir se a pessoa vai pegar o dinheiro para a droga ou se ela de fato está com fome. Eu clamo ao Espírito Santo sabedoria na hora e tento ajudar da maneira que eu posso. Esses dias eu moro em Aracati, eu trabalho lá, estou aqui em Fortaleza nos finais de semana, e eu fui lanchar já tarde da noite, que eu não consigo sair cedo do trabalho, e vieram 3 pedintes. Aí um falou assim, o senhor tem um dinheirinho aí? O outro falou assim, o senhor tem como me completar a passagem que eu tenho que pegar? Mentira, óbvio que não é para passagem, né? E o terceiro disse assim, o senhor vai comer? O senhor pode pagar um lanche? Por um critério arbitrário e que eu vou chamar aqui de intuição, eu considerei que esse terceiro era o que mais falava sinceramente dentre os 3. Falou assim, você está com fome? Aguenta aí. Me dá um hambúrguer assim, assim, assado e tal. Eu pedi um hambúrguer triplicado lá. Aí quando veio o hambúrguer, ele ficou assim olhando, aí ficou assim, ele só pediu um, né? Isso não vai dar certo, esse cara vai me enganar. Aí o hambúrguer veio, eu falei assim, me dá uma faca. Eu parti o hambúrguer no meio, peguei uma banda, entreguei para ele e fiquei comendo a outra banda olhando para ele, né? Ele pegou aquela metade de sanduíche e ficou assim olhando para mim. Como a quem diga assim, como é, macho? Aí disse assim, obrigado. Aí começou a comer. Aí depois de assim, uns 3 minutos de silêncio interminável, ele olhou para mim e disse assim, o senhor dividiu sua comida comigo?
Até agora ele não tinha entendido ainda, né, o que tinha acontecido. Aí eu falei assim, você não estava com fome? Eu também estou com fome, nós dois estamos com fome, a gente parte aqui a comida no meio. Aí ele olhou, tá bom. Por quê? Eu tive a oportunidade de passar outros quase 20 minutos lá falando para ele do Evangelho. E eu não sou bonzinho, não, eu não sou o melhor cara do mundo para falar de ação social ou de cuidado com o pobre, porque eu falho muito e eu peco muito. Mas se a gente tiver o mínimo de disposição para poder falar do Evangelho, e o mínimo de disposição para compartilhar aquilo que a gente tem, já é um caminho. Com quem Cristo se parecia? Se nós devemos ser imitadores de Cristo. Cristo se parecia com o rico ou Cristo se parecia com o pobre? Ele, o Deus, que era dono de tudo, que tinha tudo. Ele andava com ricos e pobres, sentava na mesa do banquete e se ajoelhava do lado do cego e do pedinte. Mas mesmo assim, ele mesmo não tinha onde recostar a cabeça. A casa que morava em Cafarnaum não era dele. Quando viajava também não tinha luxo e riqueza nenhuma. Vestia vestes muito finas, né? Afinal de contas, até os soldados romanos, quando as tomaram, não quiseram rasgá-las, porque era de um material muito fino, então tentaram lançar a sorte sobre elas. Mas mesmo assim, é uma informação que só aparece ali. Ninguém nem sabia disso antes. Em nenhum outro momento que ele se vestia bem. Pelo contrário, Cristo mandou que a gente vivesse como lírios e como pássaros, sem se preocupar com vestes. E o próprio Jesus também declarou que era muito difícil para o rico seguir seus mandamentos, pois as muitas riquezas o terminavam prendendo ao mundo material. E daí a necessidade que havia dele dar aquele mandamento, de que ele se despisse. Não era uma condenação explícita a ter dinheiro, a ter riquezas, pelo contrário. Mas era uma demonstração de que esse dinheiro e essas riquezas podem servir como raízes para esse mundo que nós não devemos ter. Lembra a disposição que o Tomb falou? A disposição de morrer, de saber que nós não vamos levar nada? É o que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6. Paulo diz assim, olha, contentamento é a palavra-chave. Porque se temos contentamento, sabemos que não trouxemos nada para esse mundo e não levaremos nada dele. Porque as muitas riquezas, o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Isso significa franciscanismo? Isso significa que a gente deve andar descalço agora, né, sem ter o que vestir, pedindo esmola? Não. Significa dizer que as prioridades devem estar no lugar certo. Significa dizer que se você precisa se preocupar com dinheiro porque você casou, porque você agora tem a obrigação de sustentar um lar e a sua família, você não tem que ter mais do que você precisa. Porque quando você começa a viver com muito mais do que você precisa, você começa a declarar que o seu interesse não está em abrir mão dessas coisas e agarrar do alto, mas em, pelo contrário, cada vez mais pegar as coisas aqui de baixo. E a gente inventa maneiras muito santas de poder justificar isso, né? Mas é porque eu quero isso para ajudar na obra missionária, né? Aí você não ajuda a obra missionária nem agora, você vai ajudar quando você tiver mais? Não vai, filho. Não vai. Num cristianismo onde não há espaço e a opção de ser pobre, também não há espaço para a opção de amar o pobre. Ninguém ama aquilo que não quer ser. Ninguém ama aquilo que não está disposto a ser. Se tem um recado que a gente precisa ter sempre em mente, para saber como é que a gente se preocupa com o pobre, é a gente se preocupar que não há problema, pelo contrário, não há diferença nenhuma em ser rico ou ser pobre. Amém?